Brasil tem o seu primeiro tetracampeão da Libertadores e também iguala a Argentina em números de conquistas. São 25 conquistas de clubes brasileiros no campeonato mais importante do continente. E o Flamengo, hein? Uma vez Flamengo, duas vezes Flamengo, três vezes Flamengo, quatro vezes Flamengo. Eu não quero comentar muito sobre a final, sobre o jogo em si, porque para mim ele teve dois atos, onde o Palmeiras jogou melhor no primeiro tempo e o Flamengo superou o Palmeiras principalmente na parte tática do segundo tempo, e foi um jogo truncado, foi um jogo difícil, e as finais de Libertadores e da Copa Sul-Americana são jogos que realmente deixam um pouco a desejar na questão técnica, muito mais valendo pela tática e da força também, do que necessariamente uma questão de ter a plasticidade de que o futebol pede. Mas eu quero comentar essa conquista do Flamengo muito como uma obra de construção que começou lá em 2019. Para ser justo, Palmeiras e Flamengo são as equipes que estão dominando o futebol brasileiro desde 2019. São as duas melhores equipes, entregam o melhor futebol, tiveram os treinadores mais competentes, e eu falo tiveram porque Jorge Jesus é um dos principais responsáveis pelo título do Flamengo da Libertadores em 2019, e ele plantou a semente desse título de 2025 através do Felipe Luiz. Muitos falam que esse jovem treinador do Flamengo é um estudioso do futebol, é um cara cerebral e é um cara que trouxe para si todos esses aprendizados que ele teve com o treinador português. Particularmente, eu acho que essa conquista para o Felipe Luiz coloca ele de vez não só na lista de um dos melhores treinadores que nós temos, como talvez o melhor treinador brasileiro hoje em atividade e aquele que melhor tem prospecto de futuro, como também colocar ele como candidato a ser o próximo treinador da seleção brasileira depois que a era Ancelotti chegar ao fim. E veja bem, olha como eu falei sobre isso de uma forma muito diferente do que o Osvaldo de Oliveira disse naquele famigerado congresso de treinadores de futebol na cara do Ancelotti. Isso não quer dizer que eu queira que o treinador italiano vá embora, mas que ciclos serão construídos e, na minha opinião, o Felipe Luiz está com seu caminho mais ou menos alinhavado para a seleção brasileira. Se bem que o torcedor do Flamengo não quer pensar nisso nesse momento. Ele quer comemorar o título da Libertadores e de forma muito merecida. Eu penso nos meus amigos flamenguistas, e eu sei que algumas pessoas não gostam dos flamenguistas porque eles são marrentos, eles são chatos, eles são insuportáveis. Boa parte deles. Talvez a maioria, não tenho dados para isso, mas eu penso nos meus amigos flamenguistas. Eu sou aquele tipo de cara que olha para o esporte como uma competição e não como uma rivalidade histórica, não como algo que possa me trazer a verve de ficar maldizendo ou amaldiçoando o coleguinha porque ele tem uma preferência ou torce por um time de futebol diferente do meu. E eu sei que parte de mim está de luto porque na mesma semana que o Flamengo se torna o primeiro tetracampeão da Libertadores, o São Paulo é humilhado pelo Fluminense. E tanto Flamengo e Fluminense não tem absolutamente nada a ver com isso. A culpa é do São Paulo, eu já gravei vídeo sobre isso. Mas eu quero dar os meus parabéns para os torcedores flamenguistas. Eu quero dar os parabéns para aquele torcedor que acreditou no Flamengo até o final. Quero dar parabéns para aqueles torcedores do Flamengo que, alguns anos atrás, estavam se lamentando porque perderam a Copa do Brasil para o meu São Paulo. Finalmente o São Paulo conquistou aquele título em cima de um Flamengo que já era muito forte, mas olha só o que o futuro reservou de bom para os flamenguistas. Uma campanha de respeito, uma campanha que mostra consistência, qualidade e um jogo final de muita competência, porque, como eu disse um pouco antes, o Palmeiras começou melhor a final, dominou as ações do primeiro tempo e no segundo tempo o Flamengo foi dominante, o Flamengo conseguiu estabelecer seu jogo, Felipe Luiz
mexeu bem nas peças ou na disposição das peças em campo e podemos dizer que deu um certo nó tático no Abel Ferreira. E vencer um time do Abel Ferreira não é uma das missões mais fáceis do mundo. Quero gravar um vídeo dedicado ao torcedor palmeirense, que eu vou publicar na terça ou na quarta-feira, falando sobre esse vice-campeonato da Libertadores. E não quero dar muitos spoilers, mas o Palmeiras não perdeu nada. Na minha opinião, tinha um time melhor, ele só deixou de ganhar. E eu gostaria de ter os problemas que o palmeirense tem hoje. Para o Flamengo, olha, é uma conquista histórica. Não só por ser o 4º título, não só por ser em cima do Palmeiras, mas porque, repito, conclui algo que foi iniciado em 2019. Aquela final de 2019 foi sensacional, foi um jogo muito melhor do que o jogo de hoje. Mas eu entendo que a conquista de hoje tem várias camadas e vários significados que, olha, parte de mim como São Paulino tem um certo orgulho de perder essa hegemonia entre os brasileiros no continente para uma equipe como o Flamengo. Para um time que foi bem construído, bem planejado, que em vários aspectos manteve a sua filosofia de trabalho, que mesmo com eventuais polêmicas, com discordâncias de algumas pessoas sobre o modelo de gestão, é uma gestão competente, porque chegar em várias finais da Libertadores ao longo desses últimos 6 anos é para uma equipe competente, é para uma gestão competente, e aí o São Paulo Futebol Clube precisa olhar para o lado para entender o que está acontecendo e se reciclar. Também quero falar sobre isso, sobre o que essa 4ª conquista do Flamengo representa de ponto de reflexão para o São Paulo, mas principalmente para o torcedor do Flamengo. Saia de casa com a camisa do seu clube e bata a mão no peito do lado esquerdo com muito orgulho, porque você é torcedor de uma das equipes mais apaixonantes do futebol brasileiro. Falo isso porque a minha mãe, apesar de ter nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela sempre foi Flamengo. Flamengo no Rio de Janeiro e Corinthians em São Paulo. E a forma como minha mãe falava sobre o Flamengo era algo muito apaixonante, sempre foi. E ver essa paixão do torcedor do Flamengo, que lotou a cidade de Lima desde terça-feira. Sério, essas pessoas ou não têm emprego, ou têm muito dinheiro, ou realmente são apaixonadas pelo time. Fizeram uma baita festa, apesar do puxão de cabelo da jornalista, mas aí não foi a torcida, foi 2 ou 3 idiotas que acabaram estragando tudo. E aí é um absurdo que uma mulher seja agredida por um imbecil dessa forma. Então, não é culpa da torcida, obviamente, a agressão, mas toda a festa que aconteceu, tudo o que eu testemunhei até esse jogo final, durante o jogo final, e como essa torcida teve o seu prêmio com esse time correspondendo e conquistando esse 4º título, olha, eu tô feliz por vocês, torcedores do Flamengo. Eu tô genuinamente feliz e parte de mim também fica feliz que, se o São Paulo perde a hegemonia da Libertadores, ou entre os clubes brasileiros da Libertadores, perde para um gigante do futebol brasileiro. E seria a mesma coisa se perdesse essa hegemonia para o Palmeiras. Repito, as 2 melhores equipes do país decidiram a Copa Libertadores de 2025 e isso para nós brasileiros, para nós que gostamos de esporte, que gostamos de futebol, é motivo de orgulho, é motivo de satisfação, é motivo para a gente observar para tudo isso e ver como o nosso futebol, em boa fase, mesmo com toda a desorganização, consegue entregar o desempenho, performance e de forma até muito consistente a dominância, pelo menos na Copa Libertadores. Parabéns, Flamengo, 4 vezes Flamengo, vocês agora são de novo o rei da América.